Durante a dinastia Song na China, viveu Shen Ku, um renomado cientista da época. Shen era astrônomo, matemático, geólogo, zoólogo, diplomata, engenheiro, inventor, músico e foi até ministro das finanças. Shen, que viveu de 1031 até 1095, deixou em um dos seus livros uma clara descrição de um fenômeno ufológico. O professor do Departamento de Professores da Universidade de Pequim, Zhang Longqiao, descobriu na década de 70 esse trecho falando de OVNIs, e diferentemente de outros relatos antigos, Zhang acredita que Shen era uma fonte confiável de informação e que o seu relato é real. Ou seja, não se tratava de algo com cunho religioso ou mítico, tendo em vista que Shen sempre escreveu sobre seus estudos científicos. O relato de Shen conta que entre os anos de 1056 e 1064, um objeto que era descrito como uma pérola surgia na região de Yangzhou, normalmente à noite. Um dos relatos diz que um homem que estava estudando ao ar livre, próximo ao lago Shenkai, viu um objeto em formato de pérola surgir repentinamente e iluminar toda a área como se fosse dia. O objeto era do tamanho de uma cama e brilhava tanto que, segundo o relato, os olhos humanos não eram capazes de aguentar tamanha luminosidade. Então, da mesma forma repentina com que surgiu, o objeto acelerou em alta velocidade e desceu sobre o lago como se parecendo o sol poente. O objeto, que era chamado por muitos da época como pérola como a lua, era visto frequentemente e inclusive haviam pessoas que viajavam até a região do lago apenas para ver o fenômeno. O mais interessante nesse relato é que ele é extremamente parecido com o que hoje em dia existe na casuística ufológica, ou seja, são quase 1000 anos de diferença, mas ainda assim, este poderia ser muito bem um relato ufológico atual. Além disso, o relato desse OVNI luminoso em formato de pérola foi feito também por Shen Kuo, que era um cientista muito respeitado na época e que somente escreveu sobre descobertas científicas. Ou seja, ele não era alguém que teria escrito sobre uma lenda ou algo relacionado à religiosidade. Os pesquisadores atuais também descartam que isso possa ser um relato de um animal como um vagalume e também descartam qualquer outro tipo de fenômeno natural, tanto pela frequência com que ocorria o aparecimento do objeto, como também pela luminosidade extremamente forte, que apenas seria possível através de uma fonte artificial de luz. Outro detalhe que também aponta para um possível objeto extraterrestre é o tamanho, já que a descrição fala que ele tinha o tamanho de uma cama. Outra curiosidade que não posso deixar de comentar é em relação ao fato do objeto ter surgido próximo a um lago e ter desaparecido justamente no lago. Devemos lembrar que a casuística ufológica mostra que estes objetos têm uma certa preferência pela água, algo que indica que provavelmente estes seres têm bases no fundo de lagos e mares na Terra. E novamente, há quase 1000 anos atrás, temos um relato que envolve um OVNI e uma fonte de água. Na época dos fatos, não há como se dizer que aquelas pessoas foram influenciadas por filmes de alienígenas ou qualquer tipo de coisa. Também não é possível dizer que pode ser um drone ou outro artefato artificial, e nenhum fenômeno natural conhecido é capaz de gerar tais efeitos luminosos como os descritos. Somado a tudo isso, existe ainda o relato de uma fonte confiável da época, além, é claro, de vários outros testemunhos de cidadãos da região. Portanto, acho que podemos dizer que, muito provavelmente, tratou-se de fato de um fenômeno de origem extraterrestre. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.